Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar sobre a temporada Gestor à Deriva. Você que é gestor, não sabe que caminho tomar, ou você que é professor, quer virar gestor, essa história vai te inspirar. Estou trazendo uma pessoa que começou como estagiária, professora, virou personal e hoje tem a sua própria equipe de personal, virou empreendedora. Então acho que você já passou por isso ou você está querendo passar por isso, ter sua própria equipe. A gente vai saber tudo, ela não vai esconder nada hoje. Direto de Brasília para o mundo, Patrícia Gugiana, muito obrigado pela presença, Paty. Oi, Renato, muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no canal da Natação Criativa, que para mim é o maior canal de natação infantil do Brasil, e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha trajetória e do meu conhecimento com vocês. Muito obrigado, já ganhei o dia já, o episódio já valeu, maior canal. Mas antes de entrar nesse assunto, de vocês entenderem como ela migrou ali de estagiário, ganhando aquele 8, 9 reais a hora aula que vocês ganham aí, até virar empreendedora, também não tá rica, tu não fala, agora tem sua equipe, ficou rica, também não é bem assim. Vamos agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto, de levar conteúdo de qualidade para vocês. A gente tem a Flote, materiais pedagógicos de natação, que te auxilia aí com os materiais de natação. Você que dá aula de natação infantil, você que tem personal, entra no site da Flote, diversos materiais pedagógicos que vão te auxiliar. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Vire voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Leve projetos de prevenção aquática aí para sua região, para a gente diminuir o número de casos de afogamentos no Brasil. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. Tá sem tempo de fazer curso, de se capacitar? Entra lá, plataformaeducar.net, cursos gratuitos, cursos pagos, e o aplicativo da Swimtrack, para você achar que é caro ter o seu próprio aplicativo, com seu logo, com seu nome, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, chamada, envie vídeos para os seus alunos, tenha todos os dados na palma da sua mão. E a Manta, a nova metodologia aí de natação, que está entrando no mercado com um preço super acessível e trabalhando a gamificação dentro das aulas de natação. Está imperdível. Entra lá no Instagram, Metodologia Manta, e venha descobrir mais uma metodologia na natação. Mas vamos deixar de papo, Paty, vamos para o que interessa. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória aí na natação. Você já tem 18 anos aí trabalhando em natação e há 4 anos com a sua empresa. Mas conta como foi essa marca inicial aí da sua carreira, como você iniciou, como foi essas transições? Então, Renato, eu comecei, sempre trabalhei com natação infantil, desde que eu me formei na faculdade na Católica de Brasília, né? Já comecei a trabalhar com natação infantil desde a época do estágio. Já fazia estágio na área de natação. E sempre fui apaixonada por natação infantil, né? Comecei atuando em todas as áreas da natação, mas a natação infantil foi o que mais me encantou e o que eu quis sempre trabalhar. Então, eu comecei numa academia, né, há 18 anos atrás, e sempre trabalhei como uma professora qualquer de academia, né? Nos métodos tradicionais de academia, né, atendendo turmas de várias faixas etárias, desde o bebê, que é uma área que eu sempre gostei muito, até turmas de iniciação, intermediário e adultos na época. E o que eu percebia na academia é que a gente tinha turmas muito heterogêneas. Então, turmas grandes com crianças de faixas etárias parecidas ou diversas, mas com especificidades muito diferentes. Crianças que precisavam de um acompanhamento diferente de acordo com as suas necessidades. Crianças fóbicas, crianças mais destemidas, crianças que já vinham com uma vivência aquática muito boa e também crianças que nunca tinham tido acesso àquilo ali. Então, minha trajetória começou na academia, né, trabalhando dessa forma, e eu vi que, através de uma aula personalizada, a gente conseguiria alcançar mais os objetivos e ter uma entrega mais específica de resultados. E foi aí que veio surgindo, florescendo na minha cabeça, que talvez partir para um personal ou colocar uma aula de personal dentro da minha carreira para melhorar esse atendimento ou talvez migrar posteriormente era uma coisa que eu já tinha essa ideia tantos anos atrás. A gente falar de personal hoje já é uma tendência de mercado, Sim. mas lá atrás não era muita gente que investia aí no personal. Não. Como foi essa sua decisão de mudar de professor para dar aula de personal, mas o que te fez perceber que as aulas particulares de natação poderiam ser um caminho profissional mais promissor?
Olha, eu percebi que dentro da academia era difícil atender, né, individualmente essas crianças de acordo com essas necessidades que elas tinham. E muitas vezes eu queria adaptar minha aula para uma criança específica que eu via que estava tendo uma maior dificuldade. E a academia a gente trabalha num método tradicional, claro, muito mais engessado por causa das aulas coletivas. E isso aí me levou a ter interesse em dar as aulas particulares, em ver como é que era esse mercado. Como você disse, antigamente o mercado de personal ele praticamente não existia. Na natação, não. Isso aí foi o que me fez pensar em talvez mudar, talvez começar. Foi assim que eu comecei a usar o personal para complementar a renda que eu tinha na academia. Então, eu comecei a vivenciar os dois, dar aulas em academias e também algumas aulas particulares. E onde foi a virada de chave para você falar, não, agora eu vou viver de personal, eu vou sair da academia, porque não é uma decisão fácil. Quem tá aí do outro lado com certeza tá passando por isso e fala, não, mas eu preciso ter o meu fixo, porque o personal varia, tem o frio, tem a chuva. Não dá para eu viver de personal, dá aquela insegurança, aquele frio na barriga. A gente tem filho, a gente tem família, a gente tem compromissos, às vezes eu comprei minha casa, comprei meu carro. Como que você fez essa virada de chave e falar, não, vou viver de personal? Olha, Renato, realmente isso aí acontece. Quando a gente trabalha em academia, a gente tem aquela questão do fixo, né? Não vou trocar o certo pelo duvidoso, porque a academia ela te dá uma segurança, porque você já está com trabalho há muito tempo ali, então, e ela não é tão esporádica como o personal. Então, o personal, você tem um mês, no outro mês pode ser que não tenha aquele aluno. Mas, realmente, quando aconteceu a pandemia, foi na pandemia que era uma coisa que eu já pensava em fazer, né, em trabalhar como personal. E na pandemia, com o fechamento das academias, eu acho que muita gente na área de educação física passou por isso. Não tinha para onde correr. Ou você se reinventava, ou você se reinventava. E foi aí que foi a decisão, né, definitiva de investir somente nas aulas de personal. E também era a única coisa que a gente estava tendo no momento. E como foi esse impacto da pandemia para você? Você sai diretamente da academia? Você fica ainda nas duas? Como foi esse impacto, esse período de adaptação? Você já pensava em sair da academia? A pandemia forçou você a sair? Como que funcionou? Sim, na verdade, eu já pensava em sair da academia trabalhando como personal, porque, como eu te disse, eu trabalhava na academia, uma grade horária bem grande, e atendia personagens nos horários bem menores. Então, o personal era para complementar aquela renda da academia. Mas já pensava em sair da academia. Mas aquela insegurança financeira me mantinha na academia. E a pandemia acelerou esse processo. Porque com o fechamento das academias, nós tínhamos que ou dar aula de personal, ou então realmente não tinha outra opção. E a pandemia impactou nisso. Ela acelerou um processo que já estava, né, em constante pensamento, mas não tinha sido colocado em prática. Então, com a pandemia, foi o boom para parar de dar aula de personal, parar de dar aula em grupos, academia, e ficar no personal, porque era a única opção que a gente tinha na época. E você percebeu a sua agenda crescer rapidamente, né? Como a gente estava conversando nos bastidores. Sim. O que você acredita que foi responsável por esse crescimento tão rápido? Foi a demanda que estava ali ociosa, porque as academias não estavam abertas? Ou foi algo no seu método que atraiu as famílias? Olha, Renato, foi um conjunto de fatores que fez esse crescimento. Primeiro, essa demanda reprimida pelas aulas particulares, né? Na pandemia, isso aí foi muito mais aflorado, porque com o fechamento, os pais queriam deixar as crianças em alguma atividade, e a natação sempre foi uma atividade que foi muito priorizada pela segurança aquática. Com o fechamento das escolas, com o fechamento de tudo, os pais estavam procurando atividades em domicílio. Então, eu acho que um dos fatores foi realmente a demanda reprimida pelas aulas particulares, né, que foi aquele boom na época, não só para mim, mas para muitos outros profissionais. E também, eu creio que foi o método que eu usava, porque eu sempre priorizei um ensino de qualidade, um ensino padronizado, o acolhimento das famílias. Mesmo quando eu trabalhava na academia, incrível, a academia que eu trabalhava, ela não tinha uma metodologia, né? Antigamente, isso era muito mais comum. Então, eu criei uns boletins de avaliação, eu criei um método para eu trabalhar com os meus alunos dentro da academia. Os meus alunos eram os únicos alunos da academia, tinham outros professores de natação, que tinham boletins de avaliações, que eu fazia um acompanhamento maior. Então, eu acho que todo esse trabalho fez com que minha agenda enchesse muito rápido, porque os próprios pais da academia, quando fechou, começaram a me procurar
para ter aula em casa. E indicaram amigos, foram indicando pessoas, isso aí foi enchendo a agenda. E aí, de onde tem essa decisão de falar, não, agora eu não vou ser só personal, eu vou começar a ter a minha própria equipe? Como que é essa transição, que é outra transição que não é fácil, que também gera insegurança, né? Porque eu sou uma boa professora, que eu vou ser uma boa gestora, e aí eu tenho que gerir outras pessoas. Olha, Renato, é muito complicada essa questão. Inclusive, nas alunas que eu tenho, elas me perguntam como é que você pensou nisso, como é que você começou. Mas, então, o que eu penso? A maior dificuldade foi pensar como eu vou fazer com que as pessoas trabalhem dentro da forma que eu trabalho. Porque a partir do momento que você terceiriza o seu serviço, que você monta uma equipe, isso é uma coisa que você tem que pensar bastante. Como eu vou fazer para que as pessoas sigam a mesma metodologia que eu sigo? Então, foi uma coisa que no início eu fiquei bem preocupada, né? Mas eu vi que eu precisaria de ajuda, porque a demanda estava muito grande. Eu estava com uma agenda cheia, eu dava uma média de 12 aulas de personal por dia, e eu tinha uma lista de espera de mais de 50 crianças para fazer aula. Então, veio a hora de delegar, né? De pensar em montar uma equipe. Então, eu falei, tenho que terceirizar o meu serviço, mas por onde começar? Como fazer? Porque eu tinha aquela ideia que só eu conseguiria fazer e que os pais não aceitariam uma outra professora que não fosse a Patrícia dentro da piscina dando aula. Isso, a gente sabe que isso acontece. Mas estruturando tudo muito bem, treinando, então eu consegui crescendo com esse trabalho dessa forma, padronizando um serviço. Aí eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Eu sou gestor, estudei administração e a gente sabe que é muito difícil porque na faculdade não ensina a gente a gerir equipe, gerir uma empresa, fluxo de caixa, marketing digital. Como você conseguiu se especializar em tantas áreas e ainda continuar administrando? Você continuou dando aula? Você parou de dar aula? Como funcionou? Renato, agora, em fevereiro desse ano, depois de 23 anos em piscina, eu parei de dar aula. Hoje eu não dou aula mais. Amo dar aula, né? Mas eu vi que, é igual a gente fala, quando o piloto está pilotando o avião, quem que vai servir o cafezinho, né? Então, a partir do momento que a equipe cresceu muito, que hoje são 12 professores, eu me vi na necessidade de realmente sair de dentro da piscina para trabalhar mais nessa parte de gestão e liderança. Porque realmente é impossível você estar dentro de uma piscina o dia inteiro, você atender um cliente, você fechar uma venda, você coordenar uma equipe com tantos alunos, priorizando essa parte pedagógica, priorizando a parte técnica. Também a gente sabe que tem toda a parte burocrática por trás. Então, eu abri mão de dar aula para ficar nessa parte da gestão, que eu digo para você, é muito mais difícil. A gente tem vários episódios aí do Gestor à Deriva, vários especialistas que já sentaram nessa cadeira e a grande maioria fala isso, né? Então, se você é gestor, você tem que atuar como gestor. Se você é professor, tem que atuar como professor. Na hora que você mistura, você começa a perder oportunidades. Exato. Aí você não consegue fazer parcerias, você não consegue fazer melhorias, você não consegue trazer inovações para dentro da sua equipe. E onde você foi buscar essas especializações e esses conhecimentos? Olha, eu acho que a minha metodologia foi baseada em tudo que eu aprendi em todos esses anos, né? Dentro da área de natação infantil. Então, eu criei uma metodologia própria para a nossa equipe, onde nós temos todo um cronograma que as professoras seguem, né? E nós conseguimos, eu falo que a gente trabalha como uma franquia. Eu falo isso para as professoras que trabalham comigo e para as alunas que eu tenho de mentoria. Como você conseguiu padronizar isso tudo? As professoras seguem uma mesma metodologia. Então, por exemplo, o dia que uma professora não pode dar aula, um pai cancela, a gente faz uma reposição, uma outra professora da equipe está apta aí. Ela vai chegar, vai ministrar a aula dentro da mesma metodologia, dentro dos mesmos padrões, ela vai chegar com o mesmo uniforme, a mesma técnica. Eu brinco que a gente, igual você comer um sanduíche do McDonald's aqui, ou comer um sanduíche do McDonald's em Brasília, eles estão padronizados. E eu fiz dessa forma com a minha equipe. Então, o pai, isso aí dá um respaldo muito grande para o pai. Ele sente segurança. Porque aí, ao invés de o Renato dar aula, está indo a professora Patrícia. Mas ela vai seguir a mesma linha do professor Renato. Então, isso aí foi uma coisa que eu vi que deu super certo. E esse conhecimento sempre, cursos de gestão, cursos de liderança, porque eu falo que a partir do momento que você migra de professor para gestor, você tem que se aprimorar nessa parte de gestão e liderança, porque é muito diferente de você entrar numa piscina e dar aula. É isso onde muitos profissionais pecam.
Sim. que acha que é só a parte pedagógica, e Sim. não é. Então a parte pedagógica você tem que dominar, que é a base, Sim, e você aí tem que exatamente. buscar em outras áreas. Então você tem que fazer curso, como a Patrícia falou, liderança, marketing, fluxo de caixa, contabilidade, tem que buscar isso. Mas uma dor que muitos gestores que sentaram nessa cadeira falaram, a dificuldade de delegar. Porque na hora que eu dou aula e eu saio da piscina, e aí eu coloco outro professor e falo, "Putz, não tô fazendo do jeito que eu fazia." Nossa, aí você tem que também dar autonomia, mas ao mesmo tempo você também tem que cobrar. Como que Exatamente. foi esse momento de você delegar para sua equipe, que no começo com certeza eles não faziam igual Não. você fazia, até você conseguir padronizar, como se diz, padronizou todo mundo. Como foi esse processo de delegar? Olha, Renato, no início foi bem complicado, porque como você falou, nós saímos da faculdade de educação física e a gente não aprende nada disso. A gente mal aprende a dar aula, né? A gente sempre tem que ir atrás de especializações. Então, foi um pouco complicado porque eu era extremamente centralizadora, acho que ainda sou um pouco, eu queria fazer tudo sozinha. Eu queria dar aula, eu queria fazer contrato, eu queria cuidar da parte de Instagram, eu queria fazer tudo isso. Eu comecei a delegar funções, né? Foi a primeira coisa que foi decisiva para o processo seguir com leveza. Então, eu deleguei uma coordenadora, eu já tenho uma coordenadora de equipe, que é o meu braço direito, então toda essa parte de pedagógica, ela já consegue, né, levar junto comigo, mas foi bem complicado, porque eu achava que só eu, Patrícia, conseguiria fazer aquilo ali. Mas depois que eu comecei a delegar e estipular processos de treinamento dentro da equipe, isso é muito importante. Lá em Brasília, na nossa equipe, a gente sempre está fazendo, dentro de períodos, processos de treinamento das professoras. Reuniões, workshops, para que essa equipe fique muito bem engajada e inteirada. Então, a partir daí, você começa a delegar funções e fazer processos de treinamento de pessoas. Então, se você tem isso muito bem estruturado, a coisa flui muito mais fácil. E depois de 4 anos já com a sua equipe, liderando, mais esses 18 anos de experiências em borda de piscina, o que você pode falar aí? Quais são os seus principais aprendizados ou dicas que você pode dar para quem está querendo iniciar nessa área, querendo ter sua equipe? Quais foram os aprendizados aí nesses 4 anos? Olha, Renato, eu creio que para qualquer professor de natação, principalmente quem está trabalhando como personal, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter uma metodologia. Você tem que ter uma entrega para os pais desse trabalho, né? Não é somente na prática, a gente tem que ter alguma coisa concreta na parte pedagógica para que você dê um feedback para os pais em relação a isso. Então, isso aí, para quem está começando como personal, eu falo isso para minhas alunas de mentoria, falo para minhas professoras, você ter um método de trabalho muito bem estabelecido, com o que você vai entregar. É aquele ditado, ninguém compra de você se não sabe o que você vende. Então, você tem que ter essa coisa muito bem definida no seu trabalho, né? O que a gente faz lá na nossa equipe, uma vez por mês, a gente sempre fala dia do feedback, no último dia do mês, nós enviamos para os pais dos nossos alunos as nossas avaliações mensais, que são boletins digitais baseados na nossa metodologia. Então, todo dia 30 do mês, é uma vez por mês. Ah, Patrícia, mas por que uma vez por mês? Geralmente a academia é a cada 3 meses. Porque o trabalho de personal ele é um trabalho totalmente diferente de aula coletiva. Em um mês de personal, 8 aulas, 2 vezes na semana, a criança dá um salto muito grande no desenvolvimento. Então, um mês, ela consegue vencer muitos requisitos dentro daquele nível que ela está inserida. Então, estruturar essa metodologia e dar esse feedback, a gente acha super legal. Todo dia 30, quando a gente manda, ou dia 31, os pais, caramba, que legal, estou com o boletim do meu filho do mês passado, estou analisando aqui com desse mês, fiz um comparativo, como ele já evoluiu, olha, ele passou daqui, aqui ele não conseguia fazer. Isso aí acaba que fideliza o seu aluno também, o seu cliente, porque ele está vendo um progresso, você tem uma metodologia, você tem o que entregar. Então, o pai já fica ansioso para a criança também, para aquele próximo mês, o que vem por aí. Então, vamos trabalhar mais habilidades, né? Eu acho que também uma coisa que é muito interessante é você construir uma boa relação com as famílias, o personal, principalmente quem trabalha com criança. Porque, diferente de quem trabalha com adulto, é você e o seu aluno, né, aprendendo a nadar ou treinando. Quem trabalha com criança, você não atende só a criança. Você atende as famílias, porque quem paga são os pais.
Então, o pai ele tem que ter um bom relacionamento com você e sentir esse feedback, né? A gente tem o feedback e temos a pesquisa de interesse, a qual enviamos para os pais a cada 3 meses, que é uma pesquisa de interesse para saber o que o cliente está achando do nosso serviço, com perguntas específicas, onde a gente recebe do nosso cliente o feedback, o que ele está achando, e isso aí vai ser abordado na reunião das professoras, onde a gente passa o que a gente está recebendo. Muitas vezes o pai pode ficar tímido, ou, né, de chegar para você e falar, olha, está acontecendo isso, não estou gostando. E nessa pesquisa de interesse, as pessoas têm mais leveza em responder, porque está ali no e-mail, não se sentem tão, né, introvertidas em falar sobre isso. Então, eu acho que isso é muito importante, você estabelecer uma boa comunicação com as famílias, né? E ter uma presença digital. Hoje em dia, não basta você ser um maravilhoso personal, um professor de natação, se você não tiver presença digital. A parte de marketing digital, redes sociais é indispensável, porque hoje, onde que as pessoas procuram referência sobre o trabalho? De qualquer nicho. Então lá atrás a gente tinha o famoso currículo, hoje o nosso currículo é o nosso Instagram. Exatamente. Então, você ter um Instagram atrativo, você mostrar o que você entrega ali, você, né, ter feedbacks dos seus alunos, porque o pai ele vai procurar ali e ele vai te achar como referência ali. Então, isso aí é muito importante. Para quem está começando, é determinante ter uma metodologia, um bom relacionamento com os pais e ter uma presença digital forte. Gente, nesse final de semana a gente teve o 15º Congresso Brasileiro de Natação Infantil. E eu presenciei esse momento, né? Vocês estavam lá, a gente estava conversando, aí vieram outras escolas, falaram, nossa, a gente conhece vocês pelas redes sociais, a gente conhece. Muito legal. E como que é esse impacto de ver, porque a gente não tem a dimensão quando a gente está na nossa cidade, ali, fechado, a dimensão que é essa rede social, que as pessoas estão conhecendo o nosso trabalho, está sendo divulgado. Como foi esse impacto de estar dentro de um maior congresso, um dos maiores congressos de natação infantil aí da América Latina, e ser impactado aí com diversas pessoas parando vocês e falando que acompanha o trabalho? Nossa, foi muito legal, porque a equipe hoje tem uma página com bastante seguidores, não é igual a da natação criativa, claro, mas pra gente já é assim uma coisa muito surreal, né? Eu saí de 1.000 seguidores, 500, porque essa página, na verdade, ela não era da equipe. Essa página é desde quando eu dava aula de personal sozinha. Esse meu peixe é desde 2017. E depois que migrou para a equipe. Então, foi muito legal, porque as pessoas vinham nos abordar, falam, nossa, eu conheço vocês do Instagram, adoro os posts de vocês, a gente se espelha muito, temos vocês como referência, é muito legal. Então, para você ver o poder que as redes sociais têm, né? Como eu falei, antigamente, quando eu comecei como personal e academia, não existia nem rede social, quem dirá Instagram, não tinha nada. Então, como a rede social, ela aproxima pessoas, como esse marketing, né, digital consegue aproximar as pessoas e também melhorar a divulgação do seu trabalho. Então, foi muito legal isso, porque eu conheci muita gente, como o Renato, que a gente só se conhecia pelo Instagram, né? Foi muito bom. E tantas outras pessoas que chegaram até mim falando que conhecia a gente, que gostava do nosso trabalho. Alunas de mentoria que eu só via ali pela câmera. E eu conheci várias lá também. Então, isso aí foi muito, muito legal, porque a gente vê a força que as redes sociais têm hoje. E você já está com tempo já fazendo parceria com a Natação Criativa, publicando nos nossos canais. Como você vê a importância dessa parceria e como foi esse crescimento depois da Natação Criativa? Nossa, foi muito, muito legal, porque eu sempre admirei muito o trabalho do Renato na Natação Criativa, tanto que a primeira vez que ele fez um collab com um vídeo nosso, eu nem acreditei, falei, gente, o Renato fez collab com o nosso vídeo. Não é mentira, assim, né? Ele faz. Eu fiquei assim, saí mandando para todo mundo, para as professoras, para todo mundo. Eu falei, meu Deus, eu estou na página da Natação Criativa, a maior página de natação do Brasil. E depois que eu fiz a parceria com você, né, dos collabs, a página cresceu muito, assim, exponencial. Vídeos de 500 mil visualizações, vídeos... A gente conseguiu atingir não só professores de natação, porque a sua página também ela é muito direcionada para quem nada, né? Diferente da nossa. A gente não tem muito esse público. O nosso é professores de natação e os pais de alunos que vão lá para ver os filhos nadando. Então, através dessa parceria, a gente conseguiu atingir esse nicho maior de professores e também pessoas que nadam.
Então, foi, assim, um divisor de águas. Cresceu o número de seguidores, engajamento. Foi, assim, uma oportunidade muito, muito interessante. Sugiro para todo mundo que é da área fazer. Opa. E aí você comentou muito que você tem a sua própria metodologia, isso desde que você era lá da academia, você já começou a construir, como Sim. personal, agora como equipe. Como você estruturou sua metodologia para garantir esse padrão de qualidade, independente da professora que estivesse dando aula? Olha, o que que eu fiz, Renato? Eu comecei a estruturar essa metodologia através desses anos de aprendizado, né, que eu tive, porque eu falo que a natação a gente aprende muito na prática, né? Então a gente vai vivenciando aquilo ali em todos esses anos, trabalhando com crianças, trabalhando com personagens de academia fora. E eu estruturei essa metodologia através dessa minha vivência e de conhecimento também de livros, de cursos, de pós-graduação. Então, eu estruturei uma metodologia dentro do padrão que a gente atende, que são aulas particulares, de acordo com os níveis e as idades das crianças, né? Onde as professoras recebem todo esse conteúdo que elas vão trabalhar dentro daquilo ali. Então, uma metodologia na qual a professora entra na equipe, ela tem um treinamento também, não só a parte teórica, quanto a parte prática, para que quando ela comece a atender aquele aluno, ela esteja dentro dos padrões. Isso é através de estudo, através de pós-graduação, li, reli, estruturei os níveis, que nós trabalhamos desde bebês de 3 meses, e o nosso público vai até 12 anos, né? Mas o nosso forte é de bebês até 6, 7 anos, que é quando a criança realmente aprende a nadar e muitas vezes ela vai partir para uma outra atividade. Alguns profissionais também que já sentaram nessa cadeira comentam da importância de você criar um nicho, você não tá atuando em tudo que é lugar, aquele famoso posto Ipiranga, né? Tudo lá tem. Você é bem fechada e se destaca exclusivamente com a natação infantil. E Isso. como essa especialização impacta na confiança dos pais e consolidação do seu negócio? Olha, Renata, eu acho que a especialização em natação infantil foi o que fez toda a diferença, porque esse é um público que ele precisa de necessidades muito específicas. Então, eu falo assim, professor de educação física, ele tem um leque muito grande, né? Ele pode trabalhar em tantas áreas e tem muitos professores que eles não nicham o mercado, eles dão aula de muitas coisas. Tudo bem, mas eu tenho uma percepção assim, que quem faz tudo não faz uma coisa direito. Então, eu acho muito importante essa questão do nicho, você nichar uma atividade. Né? Nós temos pais que nos perguntam, eu quero aula de natação para mim. Eu sou o pai do João. Nós não damos aula para adulto, nós só atendemos crianças. Então, acho que essa especialização em natação infantil, o fechamento desse nicho, foi o que fez a gente conseguir também ser uma referência no mercado. Porque através do momento que você fecha um nicho, você estuda sobre aquilo, você fica bom naquilo que você faz e você consegue crescer dentro desse mercado. A gente pode falar que hoje é a maior equipe em Brasília, em condomínios e residências, e não sei nem se a gente pode falar do Brasil, mas você esperava alcançar esse nível de reconhecimento? Você achava, quando você começou lá atrás, 4 anos, que sua equipe ia crescer de forma tão acelerada? Olha, Renato, sinceramente, eu nunca imaginei, né? A gente fala assim, somos a maior equipe de personagens de Brasília. Hoje, sim, somos a maior equipe em número de alunos e número de professores. E muitas pessoas falam, vocês são a maior equipe do Brasil. Não sei. Mas realmente temos várias equipes de personal no Brasil, né? Personagens aquáticas, mas a maioria também oferece outro tipo de serviço, né? Psicomotricidade, judô, balé, não. Nós oferecemos só natação infantil. Então, talvez seja do Brasil mesmo, por causa do nicho, que é somente um. Mas eu nunca imaginei um crescimento assim. A gente, quando começa lá atrás, como a gente estava conversando anteriormente, você também não imaginou, né? O crescimento, assim, da natação recreativa, do Renato. Mas eu acho que o que fez a gente crescer tanto, assim, de forma rápida, né? Em apenas 4 anos, eu acho que foi o compromisso que a gente teve com todo o trabalho que a gente faz. O compromisso, a padronização, esse fechamento do nicho. Então, foi uma coisa que fez com que a gente crescesse muito, num tempo muito curto. E o nosso maior desafio agora é continuar crescendo, mas mantendo essa essência inicial, de prestar um serviço de qualidade, de prestar um atendimento de excelência.
E o que eu não falei lá na abertura do episódio, eu falei que foi estagiária, professora, criou a sua equipe e agora você faz mentoria, você consegue Isso. formar novos profissionais. Onde você viu a necessidade de passar aí de professora, gestora para mentora e como foi essa transição e os principais desafios que você enfrenta aí para crescer agora nesse nicho como mentora? Olha, a transição para mentora foi uma coisa assim, foi até que natural. Porque muitas pessoas entravam em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp, perguntando, né, tendo essa dúvida, como é que eu fiz para de professora particular montar a equipe, gerir ali uma equipe. Então foi uma coisa que foi natural porque as pessoas tinham essas dúvidas até hoje, né? Como é que você fez? Como é que você começou? Como é que você conseguiu profissionais? Como que você controla isso? Como é que vocês padronizam? Então foi uma coisa que foi, por um lado, até natural, porque eu só ensino o que eu faço. Eu falo isso. A gente só pode ser mentor de alguém, né, ter uma mentoria para ensinar algo que a gente viveu. Que eu vejo mentores que querem trabalhar dentro de uma mentoria que não é o que eles vivem. Então, acho que o legal é isso, você poder ajudar profissionais da área a crescer dentro de uma coisa que você viveu. Então, acho que a gente procura uma mentoria de alguém que conseguiu alcançar aquilo que a gente quer alcançar. Então, as pessoas tinham essa dúvida, eu pensei, eu posso agregar conhecimento do que eu fiz, né? Pessoas que estão começando, que querem ter equipe, ou têm pequenas equipes, têm dúvidas, querem aumentar, e passar esse conhecimento para elas. E depois dessa jornada aí de mentora, passar por tantos profissionais na sua mão ali ou na sua câmera, como você disse, quais são os erros mais comuns ou dicas que você daria para esses profissionais que estão iniciando, para eles não cometerem os mesmos erros que a gente, né? Porque acho que a gente é mentor justamente para não deixar as pessoas cometerem os mesmos erros e encurtar o caminho. Então, a natação criativa tem 7 anos. Quando eu estou mentorando alguém para crescer nas redes sociais, eu não quero que eles demorem 7 anos. Eu tento encurtar esse caminho porque lá atrás a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então, a gente consegue facilitar esse caminho do novo profissional. Então, quais dicas ou erros comuns que você vê nesses profissionais? Olha, sempre quando eu estou conversando com meus alunos de mentoria, algumas aulas, a gente geralmente faz um aulão uma vez por mês, né, para trocar ideias com os alunos. E eu vejo que o maior erro dos profissionais é exatamente não ter uma metodologia definida, eles vão como é que eu posso dizer? Não. Na onda do... Não, se aventurar em dar Deixa a aulas. vida me levar, como diz Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Eles vão fazer um atendimento sem ter um planejamento de aula, sem ter uma estrutura pedagógica. Então, isso aí é um erro que vai impactar no seu crescimento profissional. O professor, eu falo sempre professor de educação física, a gente já é um pouco desvalorizado na sociedade, você sabe disso. E os que têm ascensão profissional são professores que mostram um conhecimento teórico, né? Tem que estudar, como qualquer outra área. Né? Não é porque você está lá dentro de uma piscina que você não tem que estudar igual um advogado, um médico, um engenheiro, enfim. Você está numa área que você precisa estudar e está em constante atualização. E esse é um erro muito visível dos professores de natação. Não estudarem, não terem uma metodologia, não conhecerem a parte pedagógica do negócio. Então, primeira coisa é isso, a questão dos erros. Segundo, não ter uma presença digital, foi o que a gente falou. Não sabem mexer no Instagram, não sabem o que é um Reels, não sabem o que é um collab, não sabem se posicionar nas redes sociais. Não tem uma logo, porque posicionamento de marca é uma coisa muito importante hoje, né? Você tem aí a natação criativa, só de botar o olho na logo, não precisa nem ver natação criativa, eu sei que é o Renato. Até semana passada eu estava na academia, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava lá fazendo treino e uma pessoa chegou e falou assim, nossa, eu conheço esse peixe, eu estava com a blusa da equipe. Não, era para fazer merchan, mas eu estava com a blusa da equipe. Eu falei, sério? Ela falou, sério? Eu falei, você é mãe de aluna? Ela falou, não, a filha de um casal amigo meu de médicos faz aula com vocês. Eu falei, é mesmo? Ela falou assim, porque eu vejo que a mãe reposta alguns vídeos e eu vejo aquele peixe lá em cima. Ela falou assim, na hora que eu bati o olho, eu lembrei do peixe. Aí eu falei, eu sou a Patrícia, e conversei com ela, é uma coisa que eu abordo bastante até nas aulas de mentoria. Presença digital, posicionamento de marca. Muitas as marcas, né, grandes, a gente tem que se espelhar nos grandes, né? Então, por exemplo, a Nike.
Você não precisa ver o nome Nike. Só de você ver aquele traço, você sabe que é a Nike. Aquele C da Coca-Cola, o leãozinho da Peugeot. Então, mas eu não sou uma Coca-Cola. Você tem que pensar grande desde o início. Então, esse posicionamento de marca é muito importante para quem está começando. Ter uma logo bem definida, colocar aquela imagem, né, a identidade visual no seu negócio, que muita gente não faz isso, faz coisas aleatórias. Então, conhecer muito isso. E a parte que está por trás, que é a parte administrativa. Muitos personagens acham que por estar atendendo sozinhos, eu sou só um personal. Não tem que ter um contrato, não tem que ter uma parte burocrática, mas precisa sim. Porque isso aí depois, se ele for montar a equipe, se ele for crescer o serviço dele, ele já tem tudo estruturado, ele tem um contrato, ele tem um posicionamento de marca, ele tem uma metodologia. Então, isso aí vai facilitar o processo, que foi como aconteceu comigo. Então, eu vejo muitos profissionais só correndo atrás de cursos claro, tem que ter, mas hoje em dia não só cursos da parte pedagógica de natação, curso de gestão, curso de conhecimento nessa parte de liderança, curso da parte jurídica. A partir do momento que você trabalha para si, que você é um personal, você é um empreendedor. Eu falo, né? Você arrumou um trabalho, acho legal. Mas eu trabalho sozinha, Patrícia, eu não vejo necessidade disso. Não, a partir do momento que você é um personal, você arrumou um trabalho, né? Você é uma empresa Você SA. é uma empresa. Então, você tem que conhecer tudo isso. Isso é o maior erro que eu vejo. As pessoas não trabalham, não têm um contrato, trabalham, igual eu falei, na aventura. E isso aí, depois, para estruturar uma equipe, para crescer, a pessoa não vai ter valorização no mercado. Eu já vi um caso que é legal a gente ilustrar. A pessoa era personal, tinha um aluno e ele tirava foto e postava a foto desse aluno no Instagram. Por muito tempo, não teve problema nenhum, só que em um momento esses pais deixaram essa professora. E esses pais processaram essa professora por estar utilizando a imagem dessa criança. Muito importante. E ela não tinha ali nada assinado desse direito de imagem com esses pais. Então, importante você saber essa parte jurídica para você já se precaver e não ter problema lá na frente. Porque até provar que A não é B, você vai para a justiça, você vai gastar com advogado. Então, vale a pena você gastar um tempo planejando. Eu tenho 3 entrevistas com advogados aqui que auxiliam vocês nesse processo. Chama aqui no comentário, pede as entrevistas que eu envio para vocês. Até alguns profissionais me chamaram e falaram: nossa, Renata, eu não sabia disso. Eu não sabia que a gente não podia dar aquela porcentagem de desconto. Como que é aquilo? Então, corre lá, veja a entrevista, vê como você pode oferecer esses descontos, como você coloca ali, não é nem desconto, desculpa, eu não podia colocar multa. Eu não posso aplicar multa naquele aluno, eu tenho que aplicar um desconto. Então, tem todo aquele processo que você tem que executar. Então, vai para a parte jurídica, entenda um pouquinho sobre isso. E eu queria... outra coisa que você falou também da parte da marca. Também você tem que ter aí, como você disse muito bem, ter a sua marca muito bem engajada, colorida, que chame a atenção. Pode ver que todas as minhas camisetas são mega coloridas, cores fortes. Eu chego no condomínio, todo mundo me conhece. Então, ou é camiseta rosa, camiseta vermelha, camiseta verde. Pode ver que lá no evento todo mundo me achava. Na hora. Porque isso é um marketing, isso é uma posição de marketing. E muitas pessoas, Renato, não acham que isso é importante. Não acham que isso é importante. Acham que é uma coisa totalmente irrelevante. Sim. Né? Sendo que não é. O que você comentou sobre a questão do direito de imagem é uma coisa muito séria. A gente pensa que não, mas as minhas alunas de mentoria, meus alunos, acho que 90%, quando começam a fazer a mentoria, uma parte do módulo da mentoria é exatamente sobre isso. E eu, sempre olho a página do Instagram, ajudo eles a deixar tudo bem, bem redondinho. E tem lá várias fotos de alunos, vídeos. Eu pergunto para eles, você tem o direito de imagem dessas crianças? Não. Falei, você tem mais de 50 crianças aqui na sua página. Não, mas a mãe falou que pode. Eu falei, você tem assinado isso? Não, é o que você falou. No momento que a mãe, o cliente está lá com você, ok. Mesmo assim, não pode. A gente sabe que não pode. No momento que você falar um não para ele, ou ele sair daqui por N motivos, ele vai colocar você na justiça pedindo direito de imagem. Direito de imagem de menor de idade é uma coisa muito séria.
Sim. Então, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, é que através da mentoria, que é tão importante, a gente fala, a gente reduz aí o período de vocês, reduz a dor de cabeça, porque a gente já passou por tudo isso. E Exatamente. para os nossos ouvintes que estão aí, que eles estão querendo seguir um caminho parecido com o seu, eles querem dar os primeiros passos, estão lá na academia, eles querem ir para personal, eles querem virar esse personal bem sucedido. Que dicas você daria para quem quer virar personal e começar a ter sucesso? Olha, pessoal, isso é uma coisa que eu falo que sempre tem os dois lados, né? Quando a gente trabalha em academia, que foi onde eu trabalhei muitos anos da minha vida, já pensava, quando começou a lançar essa questão de personal de natação, em sair, né? A insegurança de sair de uma academia. Hoje em dia, o mercado de personal está cada vez maior, crescendo, né? Bastante. Mas eu acho que o momento que a pessoa tem a decisão de sair de uma academia, a primeira coisa, ela já tem um planejamento financeiro. Porque no momento que você sai de uma academia, você já sabe que ali você vai perder, mas você vai ganhar. Então, ter um planejamento financeiro. Fazer um planejamento financeiro de alguns meses para você ter uma reserva, para quando você começar como personal, você começar ali com poucos alunos, você ter aquela reserva financeira que vai ser o mínimo para você conseguir se manter até você ter uma carteira de clientes maior. Então, isso é muito importante. O segundo é se tornar autoridade naquilo que você faz, você mostrar conhecimento, você ter uma entrega de resultados, você, como a gente falou anteriormente, ter um bom relacionamento com os pais, você mostrar que você sabe o que você está fazendo. Então, isso é muito importante. Uma rede social efetiva, onde você mostre o seu trabalho, onde você fale sobre o nicho, por exemplo, natação infantil, se você quer ser um personal que vai atender só atletas, né, particulares, enfim, definir o nicho e falar sobre aquilo, fazer vídeos, mostrar o seu conhecimento, né? E isso é muito importante. Ter uma marca, né, como a gente falou, um posicionamento de marca forte. E saiba, a partir do momento que a gente é personal, as pessoas acham, agora eu vou trabalhar menos, porque eu vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou a hora que eu quiser, o dia que eu não quiser, eu não vou dar aula. Muito pelo contrário, a partir do momento que a gente trabalha para nós, o nosso compromisso, ele se torna ainda maior, porque a gente não tem o nosso chefe, né? Sim. Somos nós mesmos. Então, se a gente não for uma pessoa extremamente dedicada e responsável em cumprir horários, não temos ninguém nos cobrando nada, né? A gente vai estar... Nós somos os nossos próprios coordenadores, chefes. Então, a gente tem que ter isso muito bem definido. Não temos que fazer a nossa reserva financeira, nós que fazemos o nosso 13º, nós que organizamos o nosso horário, e tem que ter um compromisso muito grande com isso, porque o personal que não tem isso muito bem definido, ele não vai conseguir manter isso aí. Ele pode até um curto prazo, mas a longo prazo não. Amanhã eu acho que eu não vou dar aula. Segunda-feira, nossa, esse final de semana eu estou acabado, vou desmarcar minhas aulas. Não, né? Porque você trabalha para você que você vai se dar essa liberdade de fazer isso. Aí que você tem que ser muito mais profissional, porque trabalhando numa empresa, você já tem que ter isso. Mas para si, é o seu futuro que está em jogo ali. Sim, então, um erro comum aí que a gente percebe, até dica que a gente dá para o profissional, que você tem que fazer a sua reserva de caixa, Exato, como você falou. Exato. Eu recomendo que você faça aí 30% do que entra dentro da sua empresa. Você fala, nossa, Renato, maluco, eu pego tudo, né? O que entra na minha empresa, eu acho que é meu. Não, você tem que estipular qual que é o seu prolabore, quanto você quer ganhar. E você basear para ganhar aquilo, mas você tem que ganhar 30% a mais que aquilo, que aquele restante vai virar sua reserva de caixa. O que vai ser essa reserva de caixa? Para você adquirir uma oportunidade ou uma ameaça. Deu uma pandemia, deu alguma coisa, você ficou doente, você não pode mais dar aula, você sofreu um acidente, você tem essa sua reserva de caixa para te auxiliar. Ou apareceu uma oportunidade, nossa, apareceu um curso de gestão, apareceu um curso de personal e o primeiro lote é mais barato. Nossa, apareceu a flote ali com material e está com desconto esse mês, eu vou comprar aquele material. Então você tem aquele dinheiro para oportunidade. Eu quero comprar uma GoPro para gravar minhas aulas, colocar nas redes sociais e sair um super desconto. Estamos na Black Friday, tem um desconto. Então, eu sempre tenho dinheiro para investir em oportunidades ou em ameaças. Então, não é tudo que você ganha, aquele dinheiro é seu. Você é uma empresa. Você tem que fazer o gerenciamento como uma empresa. O difícil é esse entendimento, né? Ainda mais personal que é muito sazonal. Janeiro, dezembro, janeiro. Sim.
abaixo, porque são as férias, então as crianças costumam os pais trancarem, por isso que é muito legal a questão de fazer planos, né? Porque a partir do momento que, mesmo como personal, você faz planos, você diminui um pouco o ticket ali, mas você projeta aquele aluno lá na frente. Então, você sabe que aquilo ali vai entrar. Mas muitas vezes nessas períodos de férias, por exemplo, dezembro, janeiro, cai o número de alunos, né? E julho também. E aí eu vejo muito personal desesperado. Ai, meu Deus, está chegando junho, julho, é mais frio, é férias. Ai, agora eu não sei como é que eu vou fazer para pagar minhas contas. Porque a pessoa ela não fez um planejamento financeiro. Diferente para quem trabalha em academia, você sabe que todo mês você vai receber aquilo. Sim. Como personal, não. Um mês você pode tirar lá 10 mil, no outro mês 5 mil, no outro mês... Então, você tem que ter uma projeção, igual você falou, fazer uma reserva para os meses de baixa também... Sim. Você não entrar em desespero. Isso aí é muito importante para quem está começando. Às vezes tem mês que entra muito e a pessoa se vislumbra com aquilo. Começa a fazer vários gastos. Exatamente, é isso mesmo. Hoje eu posso fazer aquele gasto. E aí, Paty, o segundo passo, a pessoa virou personal, quer abrir sua equipe. E aí, aquela dor que todo gestor vai falar, eu não consigo achar professor, o professor não consigo formar, ele não está interessado em ir atrás de curso. Você, como gestora, que dicas você daria agora para quem quer abrir a sua equipe agora? Olha, gente, é uma coisa que é bem complexa essa questão de abrir equipe. Primeiro porque a gente tem sempre aquela ideia que a gente chama de parceiro, né? Porque a partir do momento, no formato que eu trabalho lá em Brasília, eu não sou chefe de ninguém. Eu tenho uma parceria com as professoras, que eu tenho o nome, eu já tenho o nome no mercado, e eu faço a captação de aluno, eu faço toda essa parte burocrática, eu entrego o aluno pronto para a professora. Ela não faz captação, ela recebe o aluno pronto, já com tudo só para a lei da aula. Então, essa parte de captação, a parte de contrato, a parte de marketing, tudo eu que faço. Então, nós somos parceiras de trabalho. Eu faço isso, a professora vai na casa da aula e a gente faz essa divisão dos lucros. Então, o formato que eu trabalho lá é esse. Então, muitas vezes a gente pensa que o professor, ele não vai ter o mesmo comprometimento que você, né? Que é a gestora da equipe. Então, para quem está pensando em montar a equipe, primeira coisa, eu falo que a gente contrata caráter e treina habilidades. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito de feeling, de olho, né? Cara a cara. Eu nunca entrei em parceria com nenhuma professora na equipe sem fazer isso que eu estou fazendo com você. Conversar olho no olho. A gente faz uma primeira chamada de vídeo ali, mas depois encontro com a pessoa. E eu já consigo sentir, eu sou muito disso, eu já consigo sentir ali na pessoa se ela vai dar certo para trabalhar comigo ou não. Até pelo posicionamento da pessoa, é questão de energia mesmo. Então, trabalho com pessoas que você sinta uma energia boa. Isso é a primeira coisa, né? Segundo, para quem está terceirizando, querendo montar a equipe, que é extremamente importante, ver se aquela pessoa está disposta a dar o melhor de si. Se ela está disposta realmente a vestir a camisa e está ali por quê? Eu sempre pergunto, por que você quer entrar na equipe? Por que você tem vontade de trabalhar com a gente? Você vai ver na resposta daquela pessoa o que é. Tem pessoas que falam assim, porque a hora-aula é boa. Não é só isso. Porque vocês pagam bem, que eu sei que a hora-aula é boa. Não é só isso. Está muito além disso. Então, sentir essa pessoa... eu falo que currículo é uma coisa extremamente importante. Você vê o currículo, vê onde é que ela trabalhou, quais são, né, as experiências que ela teve, mas muitas vezes tem coisas que são mais importantes do que isso, né? Pessoas que gostem de trabalhar com criança, como o nosso nicho é criança. Então, para montar uma equipe, pessoas que gostam. Eu falo que trabalhar com criança não é para quem quer, é para quem gosta e tem dom, porque criança desprende muita energia, a gente chega em casa no final do dia assim, sugado, porque é o dia todo água, sol, criança. Então, uma pessoa que realmente tem amor por aquilo que faz, né? Então, acho que isso aí são um dos principais atribuições do professor de natação, gostar daquilo ali. E na hora de você montar uma equipe, você tem que levar em consideração tudo isso. E aí, Patrícia, para quem ficou curioso, quer conhecer mais sobre o seu trabalho, como que te acha nas redes sociais, ou quer fazer mentoria com você, como que é feita essa mentoria, agora é a hora de fazer o jabá, agora é a hora de você falar todos os projetos que você tem até curso que eu fiquei sabendo, você vai presencialmente ministrar curso, conta um pouquinho agora dessa sua trajetória aí. Tá bom. Então, assim, a nossa rede social, Instagram,
É Pati Gugiana Aqua. Eu nunca mudei. É equipe Patrícia Gugiana, mas o arroba é Pati Gugiana Aqua, que é Patrícia Gugiana, que é o meu nome. Então, vocês podem achar lá no Instagram pelo arroba Pati Gugiana com 2 Gs, Aqua. A mentoria, eu sempre faço um projeto de mentoria individual. Eu não faço mentorias em grupo, porque como eu atendo 90% dos meus alunos são professores particulares, também tenho mentorandos que são de academias, donos de academia, né? Mas a maioria são professores de natação que querem montar equipe ou que querem melhorar seu atendimento, aumentar a sua captação de alunos. Então, a mentoria ela é individual, porque tem professores de tudo quanto é realidade, do interior do Piauí até São Paulo, capital. Então, a mentoria em grupo não seria viável por essa diversidade de realidades. Então, São Paulo, uma outro realidade. mercado. Interior do Piauí. Então, são mentorias onde nós fazemos 4 aulas online, né, média de 1h40, 2 horas, onde tem os módulos, né, desde a parte de marketing digital, a parte burocrática, a parte de montagem de equipe. Então, são bem definidas essas etapas, de acordo com o objetivo daquele aluno e da região que ele atende, de acordo com a realidade, né, que ele atende. E agora, como você falou, a gente está indo para Bom Jesus, que é no interior de Goiás, treinar uma equipe de professores de natação infantil, que é numa academia, a maior academia da cidade, onde a aluna, né, a proprietária, é minha aluna de mentoria. Olha. E ela viu a necessidade de treinar o time dela, porque ela acha que eles precisam aprender mais. Essa questão, porque eu falo, professor de natação não é só entrar na piscina da aula. Treinar uma equipe também é ensiná-los a trabalhar com as famílias, né? No momento que você está capacitando a equipe, é desde a hora que o seu aluno chega na borda da piscina, como é que você aborda ele e que você aborda os pais, o seu posicionamento em relação a isso. E ela falou que isso estava bem, né, deficitário lá. Uma cidade pequena, uma cidade que os professores não têm tanto acesso a esse tipo de treinamento. Então, nós vamos lá e vamos treinar a equipe presencial, né, fazer um curso presencial, porque a parte online já foi feita há 3 semanas atrás. E agora a gente está indo para entrar na piscina, botar a mão na massa e ajudá-los. Pati, queria agradecer muito a sua presença. Veio de Brasília para São Paulo, a gente conseguiu ajustar a agenda. Nossa, não vai. Não conseguia com estúdio, mas deu tudo certo. Pati, muito obrigado pela presença. Parabéns aí pelo seu trabalho, por esse crescimento. E tenho certeza que a gente vai conversar daqui a um tempo, outro episódio, e esse crescimento vai ser ainda maior. Sim. E eu que agradeço, né, a oportunidade, como eu falei, novamente estar no podcast da Natação Criativa, a maior página de natação do Brasil. Estar aqui é, assim, realização de um sonho, poder te conhecer pessoalmente, né, o ícone da natação criativa, e espero ter contribuído para as pessoas que vão assistir o episódio de uma forma positiva, e que você que quer se tornar um personal, muito sucesso. Então, antes a gente fechar, vamos agradecer os nossos parceiros aí, a Flote, materiais pedagógicos de natação. Então, para quem dá aula de personal, precisa ligar lá para a Flote, ver os materiais. Vou falar que são materiais muito duráveis. Eu tenho materiais há 5, 10 anos lá da Flote. É para vida os materiais, e também super pedagógico, com inovação, com estudo atrás. Existem vários profissionais que auxiliam a Flote na criação desses materiais. Eu sou um deles. A gente dá várias dicas aí, o que está precisando, o que está surgindo no mercado, qual é a necessidade. Então, todos os produtos dentro da Flote têm um estudo por trás, pedagogicamente, para te auxiliar nas aulas, seja de personal, seja de academia. São excelentes. Tem a plataforma Educar, com diversos cursos. Tá com uma aula de personal, uma atrás da outra, você é gestor, não consegue parar a sua equipe, faz aí a capacitação pela plataforma Educar, mais de 200 cursos, mais de 100 profissionais envolvidos, tudo com certificados. Quer levar a gente presencialmente na sua academia? São mais de 100 professores que você pode levar. O tema que você precisar, a gente leva para a sua academia. O aplicativo da SwimTrack, como a Paty falou, a importância aí de ter a sua avaliação, de você levar essa avaliação para o seu aluno, e ainda mais ali de forma digital, na palma da mão, no celular, ter seu próprio aplicativo. O pai não enxerga que o aplicativo é da SwimTrack, ele enxerga que é o seu aplicativo, com o seu nome, com o seu logo. Isso está agregando valor. Fala, não consigo aumentar meu ticket, então agregue valor para o seu trabalho e consiga aumentar o ticket de personal. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, está querendo levar atividades de segurança e prevenção aquática para suas aulas de personal ou academia. Acesse o site da Sobrasa, diversos dados, e se você for voluntário, assim como eu sou, você recebe um kit na sua casa, com gibis, com jogos, com boné.
é para você introduzir todos esses jogos dentro das suas aulas. E a Manta, nova metodologia de natação, super acessível, trabalha gamificação. Entra lá no Instagram, Metodologia Manta, e venha conhecer essa nova metodologia. Paty, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Para vocês aí do outro lado, muito obrigado. Se você ficou até o final, essa entrevista com certeza te tocou, então compartilha com um amigo seu, ativa a notificação para sempre receber um episódio novo. Eu tive no congresso, falei, nossa, eu tenho esse episódio, nossa, eu não sabia que você tinha um episódio sobre isso, eu tenho um episódio sobre autismo. Ativa a notificação, então sempre que a gente subir um episódio, você recebe a notificação com o título e vê se é o podcast que você está precisando naquele momento. Eu fiz um podcast sobre como construir a sua nova academia, como você começar. Eu gravei na quinta, na sexta uma pessoa me mandou mensagem, nossa, Renato, você tem uma gravação aí, você tem algum podcast sobre abrir academia? Falei, tenho. Tamanho de piscina, como eu vou construir essa piscina, que eu preciso saber o tamanho dela. Calma, que a gente vai subir esse episódio. Então, com certeza tem algum assunto que você está precisando. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Quer um convidado, quer sugerir temas, quer sugerir qualquer coisa ou quer elogiar, deixa aqui. É difícil às vezes as pessoas elogiarem, deixa aqui embaixo. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Paty. Obrigado ao Rafa que está aqui no SampaCast, nos bastidores. E até a próxima entrevista.